Bonito. E tem ainda um outro elemento importante. Desde os primórdios da tradição cristã, celebra-se como centro de tudo a Páscoa. Não é, Isa? Você falou no começo. A Páscoa é o centro. O Natal vem depois. Só tem sentido celebrar o nascimento do menino Jesus, porque nós sabemos que é ele que por nós entregou a sua vida, paixão, morte e ressurreição. Pois bem, nos primórdios do cristianismo, o que hoje para nós são duas celebrações distintas, ou seja, a Natividade e a Epifania, 6 de janeiro, naquele contexto era uma celebração só. Tanto é verdade que os nossos irmãos cristãos do Oriente, ainda hoje, para eles o Natal é 6 de janeiro. Ah, é? Sim, exato. Não sabia. Olha quanta coisa nós estamos aprendendo. Tá E vendo? por que surgiu na história o 25 de dezembro? É outra pergunta importante, que você de casa também deve ter curiosidade, não é? O 25 de dezembro já era uma data tradicional para o paganismo romano. E celebrava-se naquela data o nascimento do Deus Sol Invencível. 25 de dezembro, pelo calendário romano, era o solstício de inverno, ou seja, o dia em que o Sol chegava ao máximo, vamos dizer assim, da sua fraqueza. Longo e tenebroso inverno, que fazia as noites serem maiores e o dia menor. O sol, ele existe, a gente fala assim, é sol como lâmpada de geladeira, né? Ele existe, está no céu, mas não aquece, e os dias são muito curtos. Com o solstício de inverno, a partir daquela data o sol começa a recuperar a sua força. Progressivamente, dali para frente, os dias começarão a aumentar e as noites a diminuir e a temperatura a subir. Então, nesta data celebrava-se no paganismo, o Deus Sol que não foi vencido pelo terrível inverno. E desse modo, o cristão ou os cristãos que começam a se organizar no ambiente do antigo Império Romano têm por necessidade dar um novo significado a toda essa miscelânea de tradições pagãs para anunciar a verdade que é Cristo. Vejam que o processo não é a paganização do cristianismo. Não, é o contrário, é a cristianização do paganismo. Porque vão dizer os cristãos, se existe um Deus que é luz, que ilumina todos os povos, é Jesus Cristo e não um astro por si só. Porque é próprio do paganismo endeusar os astros, os períodos da natureza, os ciclos da natureza, enfim. E interessante, na liturgia nós começamos a noite de Natal com a leitura de Isaías, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, este sol invencível é Jesus Cristo que disse, eu sou a luz do mundo. Por isso é que desmembrou-se da Epifania o dia 25 de dezembro como data para a natividade. Ele nasce no 25 de dezembro, por convenção. Não é aqui uma questão de precisão histórica. E há algum indicativo de que data, de fato, seria a data histórica mais aproximada, o mês, alguma coisa nesse sentido, Monsenhor? Nós nos baseamos sempre na tradição. A tradição, ela não é fantasia. Se uma tradição foi consolidada, assimilada, transmitida, é porque algum embasamento ela tem, para além de uma mera simbologia, não é? E por resistir a tantos séculos. E por resistir a tanto tempo, exatamente. Então, por quanto nos faltem elementos assim para comprovar com precisão milimétrica o dia, a hora em que Jesus nasceu, até porque essa é uma informação não a mais importante, não é?
Mas é fato que, se existe a tradição, algum fundamento existe. E vejam que interessante, 25 de março, nós celebramos justamente o quê? A Anunciação. A Anunciação. Fazendo as contas, de março a dezembro, 9 meses. 9 meses. Então, vejam, são duas tradições e também o 25 de março já era assimilado pela comunidade cristã. A partir do 25 de março, a Anunciação, com esta substituição do paganismo, Deus Sol, pela Natividade de Cristo, compõe-se então um calendário em função do Natal. E eu acho bacana a gente até retomar um pouquinho, porque nós sempre falamos muito nos programas qual que é o intuito do nosso programa aqui, do programa Na Verdade. E eu gostaria que você de casa prestasse bem atenção no que o Monsenhor falou, da tradição. A nossa fé, ela não tem por base só a Escritura, não é? É a Escritura, a tradição e o magistério. E vejam só a importância da tradição aí. São desde os primeiros cristãos, não é, Monsenhor? Perfeitamente. Muitas vezes, em função da nossa cultura atual, onde colocamos tudo por escrito, onde temos tudo ao alcance dos olhos para ser lido, a gente coloca em descrédito o que se chama de tradição oral, a transmissão oral. Que é anterior, inclusive, à Sagrada Escritura. Os textos da Sagrada Escritura e mesmo tantos outros costumes que foram assimilados pela comunidade. A gente diz assim, né? O povo diz muito isso. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, essa transmissão oral, ela é meio falha, dizem. Mas atenção, não podemos pensar este contexto dos primeiros séculos com a cabeça que nós temos hoje. Hoje eu digo com todo respeito, não quero ofender ninguém, mas a nossa memória histórica ela é curtíssima. Minúscula, a gente não sabe nada do nosso vô. Exato. É. Exato. Muito bem observado, Isa, porque até quando nós conseguimos chegar, né, na linha de descendência da nossa própria família? Com o povo semita não era assim, não. Com todos os povos da antiguidade não era assim. E se nós falamos justamente do povo semita, para eles a linhagem, a descendência é fundamental. É fundamental. E a memorização dos acontecimentos históricos não se dava por escrito. Não havia registros, né? Não, ninguém lia, né, pelo Facebook, nem pelo Instagram, não. Os nossos recursos digitais, não. Era transmissão oral. E era de tal modo transmitida a informação, eu diria até com arte, de modo poético, de modo musicado, de modo melodioso, que aquela informação que devia ser repetida pela criancinha desde que ela começava a pronunciar as primeiras palavras. E eles tinham um princípio pedagógico que era este: primeiro saber, depois entender. Ou seja, primeiro repete-se. Hoje os nossos pedagogos teriam um verdadeiro horror a isso, porque é a chamada decoreba. Primeiro repetir. Repetir na ponta da língua. Mas a criança não sabe o que está dizendo. De fato, respeitando a idade dela, o seu desenvolvimento, ela saberá entender depois o que ela repete desde pequena. Aquilo que ela já memorizou, né? Isto.